Oi, alunos, tudo bem com vocês? Professora Tereza aqui. Se você começou a assistir essa aula agora, já coloca nos comentários. Cheguei. A nossa aula de hoje vai ser sobre números negativos. O conjunto dos números negativos, ele é chamado de conjunto dos números inteiros. E ele não tem só os números negativos. Ele vai ter números positivos, negativos e o zero, que é um número neutro, nem positivo nem negativo. Bom, vamos entender melhor o que são números negativos. Os números negativos, eles são aqueles números necessários para representar déficit, falta, sabe? Por exemplo, se eu tenho no banco R$ 100, eu tenho lá depositado na minha conta R$ 100. E aí, por algum motivo, ou eu passo um cheque no valor de maior de R$ 100, ou o banco debita alguma coisa na minha conta, alguma taxa, ou alguma prestação que eu coloco em débito automático, vai e cai lá na minha conta, e então eu fico devendo o banco. O banco vai suprir aquilo, vai pagar, porque eu tenho crédito, mas eu vou ficar devendo o banco. Então, suponhamos que o meu saldo lá seja de R$ 100, eu tenho R$ 100 lá depositado, mas eu coloquei a minha fatura do cartão de crédito no débito automático e a minha fatura do cartão de crédito era R$ 120. Aí a fatura caiu lá, o banco paga a fatura, mas eu fiquei devendo R$ 20 para o banco. Então, esse valor R$ 20 que vai aparecer no meu extrato bancário não significa que eu tenho R$ 20 lá. Significa que eu tenho uma dívida de R$ 20 com o banco e que eu preciso depositar R$ 20 lá para pagar essa dívida, certo? Um outro exemplo. Vamos supor que eu saio para tomar um sorvete na sorveteria aqui da esquina. O dono da sorveteria é meu amigo e tal. E eu peguei um sorvete que custava R$ 15. Só que eu só tinha R$ 12. Aí eu fui, como ele é meu amigo, eu paguei ele, falei, na hora de pagar, eu falei, oxe, eu não tenho R$ 15 para te pagar, eu só tenho 12. Eu posso ficar te devendo 3? Daqui a pouquinho eu trago para você. Ele é meu amigo, confia em mim, sabe que eu sou uma boa pagadora. E ele fala, não, tudo bem, pode ficar devendo R$ 3 aqui. Então, esses valores que precisam ser expressos como dívidas, como faltas, eles são chamados de números negativos e a gente coloca um sinalzinho de menos à esquerda do número. Antes do número, a gente põe o sinalzinho de menos, um sinal negativo, para expressar essa dívida, essa falta, tá certo? Uma outra forma que a gente tem também de usar um número negativo, que não são nesses exemplos de dívidas, são com temperaturas. Aqui não é o nosso caso, na nossa região, mas existem regiões do país e do mundo em que, às vezes, as temperaturas caem muito, elas são muito baixas, e aí a gente vê temperaturas abaixo de zero. Já ouviram falar? Então, as temperaturas abaixo de zero são aquelas temperaturas baixíssimas. Então, com isso, a gente já tem aqui uma certa noção de como que vai funcionar a nossa reta numérica. Vamos supor que a minha caneta seja um termômetro. E aqui eu tenho o zero. Vamos olhar aqui nessa marquinha branca. Aqui eu tenho zero. 0 grau. Tudo que está para cima do zero são as temperaturas positivas. Então, eu tenho 0, 1 grau, 2 graus, 3 graus, 4 graus. E quanto mais a temperatura vai subindo, mais calor fica. Então, mais a temperatura vai aumentando. Quanto mais a temperatura vai caindo, vamos supor, né? Aqui é 0. Aí eu tenho aqui, abaixo de 0, eu tenho -1, -2, -3, -4. E aí, quanto mais a temperatura vai caindo, mais negativa ela vai ficando e mais frio vai ficando. Então, eu vou colocar aqui para vocês, vou fazer uma apresentação de tela para que vocês possam ver um termômetro, tá? Deixa eu só apresentar aqui.
Então, aqui, ó, a gente pode ver. Vamos ver se esse aqui tá ligado. Sim, esse daqui tá ótimo para a gente ver o nosso desenho. Para a gente entender isso que eu estou explicando para vocês. Ó. Então, notem aqui comigo que aqui bem no meio da figura, a gente tem o 0 grau. Essa parte de cá são as temperaturas Fahrenheit. Fahrenheit é uma outra escala que a gente não usa aqui no Brasil. Ela é usada em outros países, nos Estados Unidos, em outros países, essa escala é utilizada. Aqui a gente usa os graus Celsius, que é essa coluna da esquerda. Então, a gente não vai olhar muito para essa de cá, não, tá? Vamos olhar para essa de cá. Então, aqui a gente tem, ó, tá vendo que bem no meio do termômetro nós temos o zero? Significa que o zero é o ponto de partida, tanto para cima quanto para baixo. Então, aqui, ó, eu tenho zero, depois do zero eu tenho 10, 20, 30, 40, 50. Notem que a gente tem aqui as graduações bem pequenininhas, que tá pulando de 1 em 1. Tá? Só que não foi expresso aqui, não foi expresso de 1 em 1, foi expresso de 10 em 10, mas não tem problema, tá certo? Os graus, eles são aumentados de 1 em 1, tá certo? Só não foi escrito aqui porque o termômetro é pequenininho, senão o termômetro ia ficar grande demais, tá bom? Então, a gente tem aqui todos esses valores acima do zero, nós vamos chamar eles de valores positivos. Por quê? Porque eles estão acima do zero. Então, tudo que está acima de zero, positivo. 1 grau, 2 graus, 3 graus, 4 graus, 10 graus, 20 graus, positivos. Agora, notem que para baixo, aqui o termômetro também está crescendo, ó. 0, 10, 20, 30, 40, 50, está descendo, e quanto mais desce, também mais cresce. Só que cresce para o negativo. Então, quanto mais a temperatura cai, mais baixa ela vai ficando negativamente, tá? Então, aqui abaixo de zero, não tem o menos aqui, ó. Mas a gente tem que saber que abaixo de zero, a gente tem que colocar o menos na frente do número. Não foi colocado aqui, mas a gente vai colocar nas nossas atividades, tá bom? Esse termômetro aqui não foi colocado, mas deveria ter. Tá certo? Então, aqui, ó, menos 10, menos 20, menos 30, menos 40, menos 50. E com isso a gente percebe que esse termômetro, ele é infinito. Tanto para cima, os números são infinitos, quanto para baixo, os números negativos também são infinitos. Tanto os positivos quanto os negativos são infinitos. Aqui chegou só até o 50, negativo, e aqui chegou até o 50, positivo. Mas poderíamos continuar sem problema, tanto para cima quanto para baixo. Certo? Então, essa foi a nossa aula sobre números positivos e números negativos. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa um like, tá certo? Até o próximo vídeo, pessoal!